Ouça agora na RCI o programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha sempre aqui, todas as sextas-feiras, na Rádio RCI, também no Facebook, no YouTube. Nós estamos com esse programa gravado, né? Vocês estão acompanhando, então a gente, em função da pandemia, está fazendo remoto, mas se você quiser interagir com o autor, se você quiser enviar os seus questionamentos, você pode fazer pelo Facebook Rádio RCI Iguaçu, a gente encaminha para ele responde, ok? E a gente agradece já, né, a participação de todos vocês. A gente está aí no mês de outubro, que é um mês que comemora o Dia Mundial do Escritor, no dia 13 de outubro, né, é a comemoração do Dia Mundial. Somos nós, né, a IEX. É verdade. E hoje a gente está aqui com um super representante aí do autorado, um autor veterano daqui da cidade, já tem 5 livros publicados, com esse é o 6º livro, então eu vou apresentar para vocês. Conhecido aqui na cidade como Dr. Aiex, não é isso? José Elias Aiex Neto, ele que é graduado em medicina, mas, né, a especialidade dele é psiquiatria. Ele é servidor público, foi, né, servidor público municipal desde 1992 aqui na cidade, foi secretário de saúde de Foz do Iguaçu, foi secretário municipal antidrogas, inclusive ele é um dos fundadores, né, ele é do Centro de Direitos Humanos de Foz do Iguaçu, mas ele também presidiu o Conselho Municipal Antidrogas e o Conselho Municipal de Saúde. Além disso, ele já publicou essas seguintes obras: O Paraná Doente, As Drogas em Tempo de Neoliberalismo, Frentona, Atas e Atos, Psiquiatria Sem Alma, Uma Vida em Busca de Discernimento, que inclusive tem uma entrevista dele aqui na rádio, vocês podem procurar aí no canal do YouTube, está disponível essa entrevista. E o livro de hoje é um lançamento agora, né, outubro, tá quentinho da gráfica. Quem tem a oportunidade de ver a nossa imagem, tá aí a capa e o título dele, Barbárie Consentida. A correlação entre as instabilidades que marcam a conjuntura social brasileira na atualidade, econômica e a emocional, a qual aponta para um estado de barbárie consentida pela sociedade. Então, receba nas nossas boas-vindas, doutora Aiex, aqui no nosso programa. É uma satisfação e uma honra enorme, né, ter uma personalidade, né, tão ilustre aqui conosco hoje. Muito obrigado, Rose. A satisfação é minha, né? Sempre é uma alegria estar conversando com você, com os ouvintes da RCI. E realmente, até eu estava comentando com uma amiga esses dias, mandei uma postagem, falei, né, ó, Redento nasceu, né, quer dizer, e até ele disse, tem uma conotação com filho, então, né, com filho. E de uma certa maneira, né, escrever um livro é como a gente gestar, né, a gente e parir, né, e parir, mas nesse processo da gestação, muitas pessoas, inclusive, contribuem, né? Eu até, nas primeiras páginas, eu estou agradecendo a dezenas de pessoas que contribuíram, direta ou indiretamente, inclusive a editora própria, né? O Hernani, a Gisele, e agradecendo, às vezes, uma pessoa indicou um livro, indicou um artigo, entende? Então, eu estou colocando. Todas elas ajudaram na gestação desse livro. E na hora do parto, é lógico, né? E tá a editora Epígrafe, né? Que maravilha, trabalho excepcional, extremamente correto, dentro das normas e criativo, né? A capa dele, inclusive, o Hernani que criou. Então, o livro não é só meu, né? O livro é de todos nós. E depois que você pariu o livro, ele vai para o mundo, né? Aí já Exatamente. É seu, mas não é seu mais, né? A sensação que a gente tem é essa, né? Agora, você... Pode falar.
Não, pode falar você. Eu ia falar assim que você já tem uma característica nas suas obras que é gerar polêmica, gerar o debate, fazer com que as pessoas pensem em temas, né, que às vezes assim é pouco discutido ou não tanto com essa vertente que você dá, né? Porque você é um estudioso, inclusive a gente não falou aqui, mas você é uma pessoa que tem aí publicações em várias revistas e jornais, né, de nível nacional, Folha de São Paulo, Galileu, né, Isto super interessante. São várias que você teve aí a sua participação. Então, a gente realmente Veja uma também. pessoa, veja, é uma pessoa que tem uma grande experiência no mundo das letras, não é isso? Mas também tem uma visão muito crítica da sociedade, que também está muito fundamentada, não só pela sua pesquisa, mas pela sua própria profissão e o exercício dela, né? A experiência com os pacientes e tudo mais, também te gabaritou para poder falar desses temas polêmicos, né? E nesse livro você faz justamente isso, né? Que é você pensar na patologia da sociedade, mas a partir de uma patologia das pessoas, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, não é, Inês? Pode dar uma abordagem, assim, né, panorâmica para a gente conhecer um pouquinho mais da sua obra? Eu sempre pautei a minha vida pela visão sistêmica, né? Inclusive, eu cito... eu só queria fazer antes de responder isso, eu queria te dizer o seguinte. Eu estou fazendo o atual PAI, né? Que é o Programa de Aceleração da Erudição, promovido pela Reaprendência, né? E esse ano, e uma das coisas também que eu quero deixar registrado, né? Eu estou frequentando a Conscienciologia há 4 anos e 3 meses. Tá? E a minha vida mudou muito em função do que eu conheci aí da Conscienciologia, o que eu aprendi através das dinâmicas, das imersões, dos cursos que eu fiz, né? E uma das coisas que eu comecei a perceber, depois que eu fiz, inclusive, 3 cursos de bioenergoterapia, né, lá na OIC, é que eu comecei a perceber algumas coisas, como o amparo, né? A sincronicidade, né? A sinalética, entende? Então, o que eu estou percebendo agora nesse TAI, esse que está acontecendo agora, que eu estou fazendo, inclusive o curso, né? Estou fazendo o PAI, é que tem uma sincronicidade muito grande com esse livro que eu estou lançando. Até comentei isso com o Roberto Almeida, né? E até aqui estou com o livro da aula de amanhã, que é o Novo Iluminismo, né? Do Steven Pinker. Entendeu? Então, mas eu sempre li, né? Isso eu falo no meu livro ali na introdução. É o seguinte, eu leio desde criança, né? Porque o meu pai, ele era comerciante no interior do Paraná, mas ele, cada vez que ele ia a São Paulo fazer compras, ele trazia um livro. E, inclusive, eu lembro até hoje, o primeiro dele chamava Sob o Elmo Romano. Era um livro da Roma antiga, mas o que mais me marcou foi a coleção dos Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas, né? Que são 17 volumes, está aqui na minha frente, na minha estante. Eu guardei. Capa dura, inclusive, né? São 17 volumes, é a obra completa, né? Dos Três Mosqueteiros, né? O Visconde Bragelonne, 20 anos depois e tal. E eu li isso com 10, 11 anos de idade. E aí eu peguei, né? Como diz lá em Minas, agarrei o hábito de ler, né? E eu tive a sorte de fazer o curso ginasial num colégio de irmãos maristas, lá em Maringá, que o nível era muito bom, o nível educacional dele. E o meu professor de português, nos 4 anos, ele fazia a gente fazer redação 3 vezes por semana. Você imagina?
Então, redações pequenas. E eu aprendi a escrever, né, lá, assim, fazer redação com ele. O professor João Slongo, tem que ter uma grande lembrança dele, nunca. E também eu sempre tive essa inquietação de ler tudo. Então eu lia gibi, né? Eu lia Pato Donald, eu lia Mandrake, eu lia Capitão Marvel. Adorava gibi, mas eu também ia na Biblioteca Pública de Maringá e lia Júlio Verne. Isso tudo está ali na introdução, eu falo sobre isso, né? Tarzan, né? Lia Tarzan, né? Do Edgar Rice Burroughs, então, mas assim, a leitura é um hábito que eu tenho na minha vida, que eu estou com 68 anos, mas que desde os 10 eu cultuo ela, né? Eu sempre digo assim, há pessoas que vão na academia para ficarem bombados fisicamente, né? Aqueles caras que ficam com aqueles corpão e tal. Escolha deles. Eu escolhi um outro caminho, de desenvolver o meu intelecto, né? A minha cultura, entende? E eu não posso parar, né? Não posso parar. Assim como o fisiculturista, ele nunca mais vai poder parar de fazer exercício físico, senão a musculatura cai, né? E aí ele fica horrível. Eu nunca parei de ler e de escrever. Então, por exemplo, isso que você falou dos jornais, das revistas, né? Eu comecei a mandar cartas para a Folha de São Paulo, para ver, já 30 anos atrás. E elas foram saindo, e eu escrevendo. Então, hoje, por exemplo, eu tenho 277 cartas publicadas na Folha de São Paulo. Entendeu? Inclusive, atualmente está saindo uma por mês, a média, né? Na Folha de São Paulo. A Veja, eu publiquei 63 cartas, mas depois a linha editorial dela não estava mais boa e eu parei. Na Isto É, saíram 250. Também parei e tal. Hoje eu só estou na Folha. Mas aí comecei a escrever livros. E é como você falou, eu procuro escrever sintonizado com a minha realidade, né? Com a minha realidade. E a minha realidade, ela é construída a partir, por exemplo, das minhas vivências, né? Então, por exemplo, A Psiquiatria Sem Alma, né? Que foi o livro mais complexo que eu escrevi. Nossa, esse título é impactante. Eu levei 10 anos para escrever. Eu trouxe, está aqui a bibliografia que eu trouxe dos Estados Unidos, as referências bibliográficas, né? Mas, então, o que ele fala? Da influência da indústria farmacêutica na prática psiquiátrica, né? Que hoje em dia é muito forte. Mas nesse livro, Barbárie Consentida, eu volto ao assunto, né? Porque eu lancei o Psiquiatria Sem Alma em 2012. E, é lógico, o mundo não ia mudar porque eu lancei um livro. Mas o que é pior é que eu percebo que as coisas estão do mesmo tamanho. Ninguém... Você deu a sua contribuição. Você exatamente. fez sua parte, né? Exato. É o que o professor Valdo falava, né? Quer dizer, deixa aí o que você, né? A tua contribuição que lá na frente... A sementinha... Quando... a sementinha e o dia que você ressomar... Né? Talvez você reencontre. Ele nem saiba que foi você que escreveu, mas está lá. Né? Então, e o título Barbárie Consentida, ele tem a ver, inclusive, com a questão que eu falava no Psiquiatria Sem Alma, né? Que é essa questão da indústria farmacêutica ter uma influência muito grande na prescrição da medicação psiquiátrica, né? Mas a barbárie não é só isso, né? Quer dizer, a barbárie consentida, ela diz respeito a dois vieses, né? Que o meu livro foi construído a partir de dois vieses. Primeiro, o econômico, né? É o econômico. Então, eu leio muito jornal, mas do ano passado eu comecei a estudar economia. Né? Economia, sim. Eu sabia da desigualdade, isso aí é uma questão que eu sempre... Só que aí eu comecei a estudar mesmo, né, profundamente, estudar Thomas Piketty, por exemplo, que é um
né, um economista francês que lançou em 2013 um best-seller, que é o Capital no Século XXI, né? E agora, o ano passado, ele lançou um outro, que é o Capital e Ideologia. Ele é um best-seller mundial, um cara que é referência, né? E onde ele aponta a desigualdade econômica, né, como grande problema do mundo hoje, né? Mas não é só ele que fala isso, né? E eu cito aí, né, e alguns outros, né? O Amartya Sen, por exemplo, que é aquele indiano, ganhou o Prêmio Nobel de 1968, que é o criador do IDH, né? O Joseph Stiglitz, né, que é um cara americano, muito crítico até do modelo neoliberal, e o Jeffrey Sachs também, o Anthony Atkinson, né, que é o inglês. E no Brasil eu descobri alguns autores, assim, os mais que me influenciaram nessa obra foram o Ladislau Dalbor, que é um economista, professor de economia da PUC de São Paulo, que ele escreveu um livro chamado A Era do Capital Improdutivo. Tá? E o outro é o Eduardo Moreira, que é um carioca, né, que hoje está assim, despontando como uma jovem e agradável surpresa no mundo político do Brasil, mas ele não faz política partidária. Um posicionamento político muito sério, né? E o Eduardo, ele tem 3 livros publicados, né? Um deles é O que os ricos não querem que você saiba, o segundo é Desigualdade e o terceiro é Sociedade, a Sociedade do Desejo, né? E eu assisto as lives deles todas, né? Tento não perder nenhuma, porque tem uma live toda manhã às 10 horas da manhã ele faz uma live e ele sempre leva muitas pessoas muito sérias, né? Todos eles abordam o seguinte aspecto, e aí é que está. Então, o primeiro viés econômico ele é resumido da seguinte forma. Existe hoje no mundo uma concentração absurda de riqueza na mão de poucas pessoas. 1% da população mundial mais rica tem tanto dinheiro quanto quase que o resto da humanidade. Isso é um absurdo, né? Você pensar que no Brasil, os 6 homens mais ricos do país têm tanto dinheiro quanto 100 milhões de habitantes. Bom, 6 homens versus 100 milhões de pessoas. E aí tem muita gente que diz assim, não, mas é mérito deles, né? A meritocracia, que é uma palavra que está na moda, né? Eu digo, mas que meritocracia que o cara tem de ficar rico em volta da miséria, né? Convivendo com a miséria. Então, a meritocracia, e aí eu cito aí no capítulo, tem um capítulo do livro que é sobre dependência química, né? Que é do outro lado, né? O lado da economia está aqui, o lado dos transtornos emocionais do lado de cá. Mas eu cito assim, por exemplo, entre esses 6 homens mais ricos do Brasil, 3 são donos da AB InBev, que é a antiga Ambev, que fabrica bebidas alcoólicas. Se mantém com o dinheiro da população. E provocando alcoolismo. E gerando dependência. Qual a meritocracia desses cidadãos? Você pode dizer que eles têm mérito, e tem outra, mas no livro eu coloco, Rose, o seguinte. Eu tenho uma carta que saiu há muitos anos atrás na Folha de São Paulo, até ela está no livro. Quando a Folha fez uma matéria sobre como a Ambev dava dinheiro para eleger deputados federais, para defender os interesses dela. Ela elegia 150 deputados federais e elege até hoje. E agora, esse ano, tem outra carta que também nós publicamos aí nesse livro, que é uma carta onde eu aponto isso, dos 6 homens, né, dos 3, né, que Jorge Paulo Lenan, vou dar o nome dele, está no livro,
Herman Telles e Carlos Alberto Sicupira, são os 3 sócios da Dendev. E esse comentário que eu fiz agora é que quando o Guedes, que é o ministro da Economia, teve uma época aí que ele falou em taxar bebidas alcoólicas. Aí o presidente Bolsonaro diz, não, de jeito nenhum. Aí eu disse, pois é, enquanto os caras estão ganhando muito dinheiro, e tem outra questão. A Fiocruz, ela faz uma pesquisa sobre consumo de drogas. É uma pesquisa por amostra de domicílio. É uma PNAD, chama Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio. E elas já fizeram 3 ou 4, mas é pesquisa nacional, gigantesca, muito bem feita, para ver qual é o perfil do consumo de drogas no Brasil. Você entendeu? E aí, invariavelmente, o resultado é assim, o maior problema de drogas no Brasil é o álcool e o alcoolismo. Você sabe que nós trouxemos semana passada aqui um livro novo também da EPIC, Antes da Saideira, que trata justamente sobre isso. Eu tenho ele aqui. Consegue envolver principalmente os jovens sem que eles saibam que eles estão sendo manipulados. Doutora Eck. Está ali, ó. Está ali, ó. O Antes da Saideira está ali. Não é isso? Nós vamos abrir agora um pequeno espaço para os nossos patrocinadores e a gente volta em um minutinho falando aqui com o doutora Eck. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Barbárie consentida é o tema de hoje. Nós estamos falando aqui com o doutor Aiex, né, médico psiquiatra aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Então, fala para a gente aí um pouco mais sobre essa pesquisa com relação, né, ao índice aí de consumo de drogas, não é isso? Exatamente. Então, como eu estava dizendo, né, a Fiocruz ela fez o ano passado uma nova pesquisa. E aí, o ministro que estava na frente do Ministério da Cidadania, o seu Osmar Terra, né, deputado federal, ele pegou a pesquisa e jogou no lixo, porque ela não mostrava que havia uma epidemia de drogas, de outras drogas no Brasil. Porque ele disse, a gente anda na rua e vê que tem uma epidemia de drogas. Eu falei, só se ele andar na Cracolândia, né? Se ele andar na Cracolândia, ele vê que é uma epidemia. Agora, você não anda pelas ruas das cidades vendo pessoas se drogando. Em Foz do Iguaçu, você não vê isso. E outra, a pesquisa da Fiocruz foi nas casas e entrevistou as pessoas. Mas o que acontece? O resultado é sempre o mesmo, é o álcool. 7% das famílias têm um alcoólatra dentro dela. Aí eu te pergunto, Rose, quando que nós tivemos uma campanha de prevenção de álcool e do alcoolismo no Brasil? Nunca. Mas deve dar muito dinheiro para a pessoa ser mais rica do Brasil. Imagina se vai... Exatamente. E outra coisa, tem mais um dado. Os irmãos Marinho, donos da Rede Globo, eles estão em 19º lugar entre os bilionários brasileiros. Eles fazem propaganda de bebida alcoólica. Não é só os donos da Ambev que ganham. Eles ficaram ricos explorando uma concessão pública que a Rede Globo está no ar porque o povo brasileiro dá a ela o direito disso através dos seus governantes. Não é isso? Sim. Então, você vê, a perversidade é assim. Aí você diz que os donos da Ambev têm mérito. Tem mérito de ganhar dinheiro causando essa desgraça na vida das pessoas e impedindo que se faça campanhas de prevenção do alcoolismo. Entendeu? Então, eu falo isso. Tema, né? Isso é um tema. Mas o outro tema, né, voltando ao viés econômico, é o seguinte. O Ladislau Dalbor, ele escreveu esse livro primoroso chamado A Era do Capital Introdutivo, que significa o seguinte:
E o Eduardo Moreira, ele tem um livro, Desigualdade, eu já citei os 3 dele, ele faz didaticamente uma explicação da seguinte forma. Ele diz assim, no Brasil nós temos 4 tipos de pessoas, assim, do ponto de vista, os trabalhadores, os detentores dos meios de produção e da terra, os banqueiros e os políticos. Tá? Então, os trabalhadores trabalham para que os segundos fiquem ricos. Né? Porque é a tal história. O empresário que vem dizer que ele ficou rico sem a ajuda do trabalhador, né? Ele está escamoteando uma verdade. Né? É lógico, ele paga salário, é lógico, mas a riqueza dele é produzida através do trabalho. Né? E aí, só que ele ganha dinheiro, ganha muito dinheiro, e o que acontece? Hoje, por exemplo, esse quadro de concentração de riqueza, né? Os que têm muito não têm como gastar, porque eles ganham muito. Né? Tipo assim, você acha que o Jorge Paulo Lemann foi o mais rico do Brasil? Aliás, ele era até outro dia, quando eu escrevi o livro. Agora, essa semana, ele passou para 2º lugar, porque o José Safra, dono de banco, passou para 3º. Mas é tudo ali, tudo rico, tudo bilionário. Né? Você acha que esse cara ele tem 100 e tantos bilhões, não sei, de reais de capital? Você acha que ele gasta esse dinheiro assim, vai nas lojas, compra, né? Movimenta a economia? Não, ele não tem nem como fazer isso. Né? Então, o que eles vivem? Eles aplicam no rentismo. Né? O rentismo. Então, eles não geram emprego. Né? Lógico que a Ambev tem lá as fábricas dela, tem os empregados, mas ele está ganhando mais e não gera tanto emprego assim. E aí, a riqueza fica concentrada e aplicada no 3º segmento, que são os bancos, né? Os banqueiros. Os bancos, eles tomam dinheiro emprestado dessas pessoas e pagam a taxa de juro e aplicam um spread, né? Que é uma taxa a mais, né? E emprestam para pessoas que têm a coragem de pegar empréstimo, né, que eu não pegaria de jeito nenhum. Às vezes é necessidade. Exatamente, a necessidade. Né? Então aí, e eles emprestam para governo. Você entendeu? Sim. E aí, nós temos no Brasil o déficit público é altíssimo. Né? Ele a dívida interna do governo brasileiro é muito alta. Então, ele toma emprestado dinheiro dos bancos, né, para tocar a máquina. Né? E aí, o 2º segmento, que são os donos dos meios de produção e da terra, eles estão sempre cobrando dos governos. Olha, você tem que fazer obras, tem que gerar emprego e tal. Aí o governo diz, não, mas como é que eu vou fazer isso? Não, cobro impostos. Aí o governo cobra impostos. Tá, mas qual é o imposto que nós pagamos, que todo mundo paga? É o imposto sobre consumo, entendeu? Então, por exemplo, o que eu pago de imposto nesse óculos aqui é o mesmo valor que o bilionário paga e o mesmo valor que o pobre paga. Isso chama imposto regressivo, né? Porque ele não incide uma taxa maior para quem pode pagar mais. Né? E aí, existe no Brasil uma lei que nós tivemos na Constituinte, em 88, foi criado 7 leis sobre impostos. Uma delas é a taxação de grandes fortunas, que os países do mundo inteiro fazem. Ela nunca foi aplicada. Ela não foi regulamentada e nunca foi aplicada. Porque a solução para melhorar essa situação seria cobrar mais de quem tem muito. Só que quem elege político é esses 2 segmentos aqui, os donos da terra e da produção e os banqueiros.
E aí os políticos não mexem com eles. E quem se prejudica? O trabalhador. Porque você veja bem, aí o governo não tem dinheiro para melhorar a saúde pública, mas o rico, ele paga ou usa um plano de saúde, ele compra um plano de saúde, que ele abate no imposto de renda. E para o pobre fica o SUS sucateado, você entendeu? Então é uma situação perversa. Por quê? Porque, na verdade, é uma sociedade feita para os ricos, para os muito ricos, os bilionários, entendeu? Então, isso tudo eu falo nessa tarde, né? E também o seguinte, isso gera desdobramento, né? Por exemplo, se você não tem a roda da economia girando, né? Inclusive, eu cito a minha experiência desde a infância, né? Eu não sou contra o capitalismo, eu deixo muito claro isso no meu livro. Eu fui criado, meu pai tinha loja. Meu pai era dono de loja, então eu vivi no capitalismo. Só que era um capitalismo decente. O meu pai aplicava 30% de margem de lucro nos tecidos que ele comprava em São Paulo para vender para os agricultores lá das cidades onde a gente morou. 30% porque dava para ele pagar as despesas da loja e né, melhorando de vida o padrão da loja, entendeu? Então, mas o que ele ganhava, ele gastava no armazém do lado, a minha mãe na costureira, né? Ele ia no barbeiro, levava a gente no barbeiro, a minha mãe levava minhas irmãs no cabeleireiro, é assim, na costureira, não é isso? A roda da economia gira. Hoje, com essa situação que nós vivemos, com dinheiro concentrado na mão de poucos, não há circulação de riquezas e isso gera o quê? Desemprego. Que é outro capítulo do livro. Eu falo do desemprego, que no Brasil 13, 14 milhões de pessoas desempregadas. E aí entra um outro capítulo que é a precarização do trabalho, né? Que as pessoas, para não perder o emprego, elas aceitam condições de trabalho cada vez mais massacrantes, né? E, além da precarização do trabalho, as pessoas são direcionadas para a informalidade, né? Ah, eu estou desempregado? Não, meu filho, se torna um empreendedor. A palavra da moda hoje é empreendedor, né? E um dos exemplos que eu dou disso, da perversidade disso, é a uberização, né? É um termo que se criou, uberização, é um fenômeno, né? Está desempregado? Bota um carro para trabalhar para o Uber. Sim. E aí eu encontrei um livro, é um amigo meu que me emprestou, chamado A Guerra pela Uber. E, assim, até eu cito ele no meu livro, o seguinte, o Travis Kalanick, que é o cara que criou a Uber, né? Ele, logo nos primeiros capítulos do livro, eu já li e já fiquei indignado, né? Ele, quando ele ganhou o primeiro $1 bilhão, ele ofereceu uma festa de arromba em Miami para os colaboradores dele. E quando ele ganhou $10 bilhões, foi em Las Vegas. Então é assim, festa de arromba é bebida à vontade, jogo à vontade, sexo à vontade, droga e tal. Às custas de quem que esse cara faz isso? Dos milhões de pessoas de 60 países que trabalham para ele, sem que ele invista um centavo. Ele simplesmente criou um aplicativo. Você entendeu? E aí, a questão é assim, o cidadão vai para Uber, achando que vai ganhar bem. Só que ele assim, acaba pagando menos mesmo, né? O consumidor está pagando menos, então é um benefício, né? É um benefício, né? Por outro lado, os taxistas, eles também entram em crise porque os consumidores que seriam dele vão para o Uber, não é? Exato. É toda uma cadeia ali que é como se mudasse um pouco a engrenagem do que era o funcionamento normal sem Uber, né? Veja bem, o taxista, ele
ele é dono do negócio dele. O do Uber, não. Porque ele tem que seguir as regras da Uber. E sem vínculo trabalhista, porque você tem que criar uma MEI para não dar vínculo trabalhista. E ele tem que pagar 25% do que ele ganha para a Uber. E tem outra, se é três ou quatro passageiros, que você sabe que a gente usa o Uber e avalia depois, né? Como é que foi a viagem. Se 3 ou 4 falarem não, a Uber corta ele. Então, veja bem, a perversidade, você não tem relação trabalhista, mas você tem que seguir as regras dele e viver naquela insegurança. Será que eu vou ser cortado? E tem outra questão, lei da oferta e da procura. De repente, tem muita gente desempregada, vamos passar, tinha 3 mil pessoas na Uber aqui em Foz, trabalhando para a Uber. Aí o ganho diminui. História, né? É mais um exemplo dentre tantos que vem uma grande empresa, né? E engole, ou como que a gente vai dizer assim, solapa as pequenas empresas num determinado âmbito, não é? Exato, e também exato. São novas relações que estão surgindo, né? São novas relações e eu acho que com essa pandemia muita coisa ainda está mudando e vai mudar, né? Que tem outra agora variável, né? Que é esse mundo virtual aí que está tomando conta, né? E eu acho que até muitas profissões, muitas áreas, elas vão acabar se perdendo, né? Ou assim, mudando mesmo a característica, né? Faz parte da fase de que a gente está vivendo nesse momento, né? Sim, tem um livro que eu cito aí, que é o Salve-se Quem Pueda. Ele é em espanhol. Quem me emprestou ele foi o Aldson, companheiro nosso da Conscienciologia. Ele teve em Miami e conheceu o Andreas Oppenheimer, que é o autor, um jornalista americano. Ele fala, salve-se quem pueda, assim, justamente isso que você está dizendo. Salve-se quem puder, porque vocês vão perder emprego, todo mundo, pela substituição do homem pela máquina, tecnologia. Você entendeu? E outra, a questão da Uber tem mais uma questão assim, como só para complementar, o cidadão começa a trabalhar, tem muito concorrente, e o preço é baixo, ele tem que dar 25% da Uber, então, o que ele faz? Ele fica mais tempo à disposição da Uber. Então, ele passa a ficar o dia inteiro, 17 horas, 18 horas à disposição. Com isso, o que ele vai ter? Ele vai se esgotar. Entendeu? Então, eu tenho um livro que eu cito aí também, que é o Sociedade do Cansaço, que é do Byung-Chul Han. É um sul-coreano e é professor de filosofia da Universidade de Berlim. Ele diz assim, antigamente... O doutor Aiex, psiquiatra, não é isso? E aqui exatamente. vai entrar numa abordagem que a gente vai trazer depois do intervalo, pode ser? Ah, sim, Daqui a beleza. pouquinho, gente, a gente vai falar sobre isso aqui no programa com o doutor Aiex. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Olha, nós estamos aqui num papo muito interessante com a doutora Aiex, psiquiatra, sobre o livro dele, Barbárie Consentida. E você estava falando justamente nesse viés que você faz essa análise, né, política, econômica, mas também psiquiatra, né, Aiex? Sim, aí entra o segundo viés que eu disse, que é a parte emocional. Então, eu estava falando que o cidadão está trabalhando para a Uber, não ganha bem, ele fica mais tempo à disposição e ele entra num processo de esgotamento emocional. Então, por exemplo, hoje se fala muito em síndrome de burnout, né? Isso. Que burnout significa queimar-se, esgotar-se, consumir, se consome. E esse livro do Byung-Chul Han, ele fala exatamente sobre isso, né? Sociedade do Cansaço e tal. Então, aí eu falo que essa pessoa que está se esgotando no trabalho, ela vai, então, desenvolver
síndrome de burnout, estresse, depressão, dependência química e suicídio. São as doenças da moda, né? É impressionante. Exatamente. O índice está altíssimo. E a questão, mas eu já tinha falado isso no Psiquiatria Sem Alma, né, que eu lancei em 2012. Só que a questão é assim, a indústria farmacêutica conseguiu convencer muita gente, inclusive muitos colegas meus, né, mediante, inclusive, às vezes até um agrado, tipo mandar pagar a despesa da congresso e tal, né? Isso tudo eu falei no Psiquiatria Sem Alma. Então, assim, porque a Organização Mundial da Saúde, ela diz o seguinte: os transtornos mentais e emocionais são decorrentes da intersecção de 3 fatores: biológico, psicológico e social. Então, tem círculos que se interseccionam e no meio está transtorno. Isso é um livro aqui da Organização Mundial de Saúde que fala aí. Tá? Só que a indústria farmacêutica quer nos convencer de que não, que é só o biológico. Então, por exemplo, você não está estressado porque você está desempregado e não tem dinheiro para manter sua família. Você não está deprimido porque você não acha emprego e você está desesperado. Não, você está deprimido porque a tua serotonina está baixa. E aí, para botar a tua serotonina no nível, você tem que tomar um antidepressivo. Por quê? Porque vai dar lucro para a multinacional que fabrica o antidepressivo. Mas vai resolver? Não vai. Porque se não mudar a realidade, não vai. Só que aí, e tem um outro aspecto, o antidepressivo e o ansiolítico, que hoje o que tem, eu acredito hoje que metade da população toma Rivotril, Diazepam, essas porcarias aí, tá certo? Sim. Anestesia. As pessoas estão sendo anestesiadas, alienadas, para não reagir. Né? Como dizia o Zé Ramalho, povo, vida de gado, povo marcado, povo feliz. E aí se engana a população com novelas da Rede Globo, com futebol, com alienações, tá certo? Para que as pessoas não pensem. Tá? E que as pessoas não enxerguem que elas estão sendo vítimas. Eu, por exemplo, eu sou como psiquiatra, se eu tivesse continuado com o meu consultório aberto, eu poderia estar rico hoje. Era só, os psiquiatras hoje têm fila de gente esperando e eles estão cobrando 400, 500 reais uma consulta. Você entendeu? E não tem vaga. Para quê? Para eles receitarem antidepressivo ansiolítico, que não vai resolver. E aí entra o papel do quem? Dos psicólogos, dos agentes sociais, né? Mas tem um aspecto interessante que diz respeito também, aí eu não posso deixar de falar sobre a questão da conscienciologia, né? Tem um capítulo do meu livro que eu falo dos transtornos de personalidade. Tá? Além desses que eu já falei, que são as patologias psiquiátricas, cada um tem um capítulo, tem um que é transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade é muito pouco falado, mesmo pelos psiquiatras, pela sociedade, que a sociedade não entende. Nós entendemos, só que nós... eu falo, tem a Ana Beatriz lá, Barbosa Silva, lá do Rio, que é fantástica, ela também fala, publicou livros, ela publicou, por exemplo, Mentes Perigosas, que ela fala dos sociopatas, uma obra gigantesca, fantástica. Tive a grata alegria de vê-la aqui em 2013, nós convivemos juntos na Feira do Livro. Eu falei do meu livro e ela veio falar do dela, trocamos livros, adoro a Ana Beatriz. A questão é assim, né? Você tem essa situação, né? De estar assim e tal, e de repente, quem é responsável por isso? Aí você vai encontrar no transtorno de personalidade, que é um capítulo da CID, e no DSM também. A CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, está lá, F60 a F69, transtorno de personalidade, são 10. O mais grave deles é o sociopatia. Tá? Narcisismo, tem transtorno de personalidade narcisista, sociopática.
O Trump, por exemplo, é narcisista. Né? Explicitamente. E na política está cheio de sociopata. E as pessoas não sabem bem o que é um sociopata. O sociopata não sente remorso. Ele não tem capacidade de se deprimir. Ele faz as coisas com naturalidade, porque aquilo é interno dele, é o que a gente chama em psicologia de ego sintônico. Faz parte do ego dele. Você entendeu? Então, por exemplo, um criminoso que mata alguém, ele mata friamente porque ele acha que ele estava certo. Da mesma forma que um político que rouba, que engana, né, que faz, né, tem quantos políticos e outra, não interessa os meios, não interessa os fins é me dar bem. E aí muitos são dissimulados e você sabe o quanto você teve no mundo político, Rosa, você sabe o quanto os políticos são dissimulados. Eles fazem discursos maravilhosos para enganar o povo. Você entendeu? E aí, isso é por quê? Porque eles têm um transtorno de personalidade, que é egocintônico. E aí, as pessoas, mas como que o cara não sente capacidade de sentir, não tem capacidade de sentir remorso? Não tem. Ele é um transtornado. Se a pessoa rouba o dinheiro da alimentação das crianças, da escola, por aí você vê que, né, não tem, falta coração mesmo, né? Exatamente, não tem. Só que a falta de sensibilidade com o ser humano. E isso generalizado quando tem um político que tem um senso de ética, de honestidade, que você vê que tem uma boa índole, ou a pessoa some do mapa, fica no meio político, porque ela não consegue conviver com tanta patologia. Exatamente. E outra característica do sociopata é que eles são vorazes, eles querem tudo para ele. Né? E o que é mais grave, que a Ana Beatriz colocou no Mentes Perigosas, 4% da população é assim. Só que não é só político, né? Às vezes perto da gente tem um sociopata. E as pessoas são destretaradas para isso. Entendeu? E também nesse capítulo eu falo de um transtorno que chama borderline, que é um transtorno, né, da pessoa que tem uma personalidade muito instável, né, um transtorno de personalidade emocionalmente instável. E ela pode desenvolver diversas patologias ao longo da vida, e tipo assim, um borderline, de repente, pode estar em mania, de repente ele pode estar em uma ansiedade muito grande, até sociopatia, ele pode ter algumas atitudes sociopatas. Só que quando ele vai ao médico, o médico vê aquele momento dele e trata a pessoa naquele momento a patologia que ela está apresentando, mas o pano de fundo, a patologia básica é o transtorno da personalidade. Só que hoje, como se faz consultas médicas rapidamente, você não tem, você não faz o diagnóstico correto. E essas pessoas ficam ao longo da vida sendo tratadas errado. Né? Agora, outra coisa, narcisista, sociopata, não tem cura. Sabe? Não tem cura. Então, isso é o mais grave. Não tem tratamento. Só que aí entra uma questão, como eu estava te dizendo, em relação à conscienciologia. De repente, eu lendo o Homo Sapiens Reorganizado, do professor Valdo, né? E eu fui entender a Reorbex e tal. Eu resolvi assumir uma teoria, né? Uma tese minha, né? Essas pessoas são consciências imaturas. Porque, veja bem, a gente sabe que houve uma Reorbex aí, que um monte de gente que estava lá na baratrosfera veio, né, para cá e não fez curso intermissivo, nada. Vieram pessoas com réus muito imaturas. Agora, eu te pergunto, se o cidadão que é sociopata, ele não sabe que o que ele faz é errado, provavelmente ele é uma consciência imatura. Entendeu? É isso que eu estou defendendo. Né?
E aí isso remete a uma outra situação. Quer dizer, nós da área psi, né, os psiquiatras, psicólogos e tal, nós temos que estar atentos para isso. Quer dizer, e é essa questão da consciencialidade. Né? Então, por exemplo, o trabalho que a conscienciologia faz hoje, né, quer dizer, e eu quero que a população entenda isso, que não é simplesmente porque existe a questão, né, da consciencialidade, entendeu? E para mim está muito claro que transtorno de personalidade, onde a pessoa não sabe que ela é daquele jeito, é como se ela tivesse vestido uma roupa e ela não, né? Ela ressomou e ela vestiu uma roupa que ela não sabe que aquela roupa tem problema. E ela sai, né, vestida com aquela roupa e tá certo? Então é assim, esse viés, né, o viés emocional é esse, né? E que assim, é lógico que depressão, estresse, essas coisas, tem a ver com a situação social. E a situação social, né, está desse jeito que a gente já comentou. E por último, barbárie consentida. Quer dizer, porque agora a sociedade sabe disso. E por que ela consente? Ela sabe que nós temos uma desigualdade terrível, porque ela está doente. A sociedade está doente. Né? E aí eu cito principalmente 3 autores, né, da sociologia, eu cito outros também, mas basicamente, né, o Erich Fromm, que é psicanalista e sociólogo, né, e ele tem vários livros que eu tenho aqui, inclusive sou fã dele, o Psicanálise da Sociedade Contemporânea, né, onde no primeiro capítulo ele pergunta, pode uma sociedade estar doente? Ele diz, pode, uma sociedade pode estar doente. E aí ele diz, numa sociedade doente, o cidadão desenvolve o que ele chamou de defeito de caráter socialmente modelado. A sociedade aquela... são as pessoas, né? Então, o conjunto das pessoas, se as pessoas estão doentes, a sociedade não tem como ela ser saudável, né? Exatamente. E tem o Ter ou Ser, um outro livro dele, né, que ele fala dessa questão dos valores, né? Porque a doença social hoje ela é pautada em cima dos valores errados que a gente, né? Que é imediatismo, competição pelo ter, consumismo e individualismo, o mais grave de todos. Individualismo, tá certo? E são bem característicos do próprio capitalismo, né? Você até coloca aqui. Exatamente, isso aí é lógico, é o neoliberalismo que eu critico nesse livro. E como eu te falei, eu não sou contra o capitalismo, eu sou contra o neoliberalismo, tá certo? E nesse processo do individualismo, o Erich Fromm ele fala também que as pessoas, o mundo desenvolveu tecnicamente, e melhorou muito a nossa qualidade, tanto é que nós estamos aqui conversando com a modernidade, graças, né, a esse mecanismo aqui e tal de comunicação. Mas as pessoas se sentiram tão onipotentes que elas desenvolveram 2 outros subvalores, que são o hedonismo e o egoísmo. Isso. Né? É o egoísmo, é o hedonismo, é o culto ao corpo, a beleza, as pessoas vivem tirando foto e tal. E o egoísmo. Então, então Erich Fromm é um, o outro é o Durkheim, né? que criou o termo a anomia, né? Que é a ausência de normas. Né? Ele, lá no século XIX, ele falava, o pai da sociologia, né? O Durkheim falava da anomia, né? E a anomia se instala em períodos onde há muita alteração econômica, e como a gente tem, né, como agora e tal. Então, resgatei Durkheim, né, para isso. E ele também fala do suicídio, né? Eu tenho um livro dele, quando eu falo do suicídio, lá no capítulo do suicídio, eu cito Durkheim. Mas eu cito Karl Marx, sabia? O Karl Marx, eu comprei um livro da Itinder, sobre o suicídio. O Marx escreveu um livro que trata de suicídio. Então, Marx não tratava só de questões financeiras, econômicas, não. Ele tinha uma preocupação social também. E aí,
O terceiro é o Zygmunt Bauman, né? que é o Bauman criou toda aquela visão, né, da sociedade líquida, né? Que tem vários livros dele, Sociedade Líquida, Modernidade Líquida, Amor Líquido. Quer dizer, as relações sociais não são mais sólidas, elas são líquidas, né? Então, essa sociedade ela está doente por causa do neoliberalismo, sim. Só que ela aceitou isso gostosamente, né? Porque o importante é desfrutar dos prazeres que o materialismo nos promove, né? Que os confortos e tal. Só que isso aí traz um sofrimento muito grande, né? E esse sofrimento social, esse sofrimento, né, que nós estamos vendo, né? E as pessoas anestesiadas por remédios, por drogas e tal, são em consequência disso. Esse é o livro. Olha, seríssimo, seríssimo esse assunto, né? A gente tem ainda 3 minutinhos só, mas esse tema, você, como sempre, né, tem uma visão muito crítica, mas também tem muita criatividade, porque esse título, Barbárie Consentida, é muito impactante. E é a realidade, Sim. porque é consentida mesmo. Né? A gente está vivendo um Sim. momento da humanidade de tanta desigualdade como nunca houve. Sempre houve, vamos pensar assim, né? Na história da humanidade, a gente sempre Sim. teve lá, né, a plebe, Sim. né, os grandes feudos, enfim, em todas as eras, em todas as, digamos assim, em todas as sociedades. Mas no momento presente, a discrepância dessa desigualdade é muito grande, talvez porque a população mudou, a modernidade chegou, né? As relações de trabalho mudaram, as relações pessoais mudaram, mas, enfim, a gente está vivendo um momento realmente assim de grande desigualdade, né? Então, e o que você faz aqui é um grande recorte, eu achei muito bacana, todos que escreveram aqui, né, na contracapa do seu livro, a Rosa Nader, que é uma pesquisadora da Conscienciologia, a Anne Losch também, mas o Losch ele chama você de alfaiate intelectual. Eu achei muito bacana isso, porque você Sim. faz justamente uma pesquisa ampla em termos de bibliografia, né? Assim, você foi buscar muitas fontes para o seu trabalho, né? Você realmente é um pesquisador mesmo, né? E costurou isso como alfaiate com a sua experiência, a sua expertise também na sua área, né? Então, assim, olha, só Exatamente. posso te dar um parabéns pela sua obra, excelente, altíssima qualidade. A gente tem que agradecer. Quero ver se você quer aí, tem um minutinho, se você quer deixar alguma mensagem aí para o pessoal que está acompanhando a gente. Eu queria agradecer a generosidade, inclusive, da Rosa, do Laênio, né, do Padre Carlos, que também tem uma... Eu fiz questão de ter a opinião de um padre também, que é um padre progressista. O Padre Carlos é um argentino, que está aqui em Foz do Iguaçu há muitos anos, né, e a gente sempre militou muito na área de direitos humanos junto. E agradecer a generosidade da Epígrafe, né, do Hernani, da Gisele, a tua e tal, e de tantas outras pessoas, né, que contribuíram para que esse livro saísse, entendeu? Eu estou muito emocionado até, né, porque é o completismo, né? Eu acho que eu estou conseguindo alcançar um pouco, né, do completismo, né? Há 4 anos atrás eu descobri que eu tinha um quadro de câncer bastante grave, né? E metástases em muitos lugares e tal, e eu nunca ia imaginar, né? Eu achava que ia morrer em 2 6 horas meses. depois disso, né? E aí vários colegas, inclusive médicos, o Dr. Zartelon, o Dr. Roberto Almeida, o Luiz Gonçalves e o Marco Antônio e tal, que me acompanharam e tal. Tenho só que agradecer, uma gratidão muito grande, porque aí, através da Conscienciologia, eu fui buscar uma evolução consciencial que eu acho que está me ajudando ainda a estar aqui, né?
Olha, E, inclusive, eu agradeço também a Bárbara Ceoto, que escreveu, né, o Diário da Autocura, que foi um livro que foi importantíssimo para mim, tá certo? E também fiquei muito feliz de conhecer o pensamento do professor Valdo, que o professor Valdo tinha uma visão social muito importante, e, inclusive tem várias citações dele no livro, e agradecer então aos ouvintes da RCI e dizer que eu estou muito feliz. quem tem que agradecer somos nós, leitores, né, com a sua obra, porque a pesquisa que você fez foi muito profunda, né, muito bacana essa visão que você tem da sociedade e trazer isso para a gente, né? Então, o agradecimento é nosso. A gente agradece a você pela presença aqui, né, por estar dividindo aí essa experiência com a gente. E nós agradecemos também a você que esteve acompanhando aqui a gente na Rádio RCI, como sempre, né, toda sexta-feira. E esperamos, então, né, para mais um debate na próxima semana, um novo livro diferente. Você quer falar mais alguma coisa, Iex? Não, tá bom. Obrigado. Então, tchau, Iex. Olha, sucesso com a sua obra. Obrigada por ter trazido ao mundo esse filho. Nos encontramos, então, no lançamento do filme. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Até semana que vem. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosilene Salles, que volta na próxima sexta, à 1h da tarde, aqui na RCI.